Eu fui muito questionado do que é necessário para trabalhar com QA e se é realmente necessário a faculdade para você atuar na área de TI. Após alguns anos de experiência na área, hoje eu tenho uma opinião bem consolidada sobre isso e espero que de alguma maneira aqui com esse vídeo eu possa te ajudar a entender melhor o caminho que você possa tomar aí. E para você que quer acompanhar mais vídeos como esse, já peço de antemão que você deixe seu like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 1000 inscritos e eu agradeço a cada um de vocês que vem aqui, assiste os meus vídeos, deixa um comentário, me chama no Instagram, tira algumas dúvidas, dá uma palavra de apoio, incentivo. E se você tem alguma crítica, sugestão ou até mesmo um comentário a fazer, deixa aí embaixo que vai me ajudar demais, beleza? Bora pro vídeo. É muito comum, não só na área de TI, mas em muitas áreas, a gente ter dúvidas do que é necessário ou não para você poder entrar na área. Confesso que na minha adolescência inteira eu tive muitas dúvidas na verdade, de como eu poderia fazer para poder entrar na área de TI, porque eu já tinha, desde a minha infância, um certo conhecimento sobre a área, já tinha uma certa vontade de ingressar, então eu já sabia meio que eu queria trabalhar com tecnologia. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu entrei com esse foco, né, de ficar um tempo e dali começar a fazer a faculdade e com o salário que eu tinha, né, eu pagar a minha faculdade. Porém, menino novo, acabei tendo algumas promoções no trabalho, porque eu sou bem maluco por trabalho. Em pouco tempo, na verdade, né, acabei me iludindo com a grana que eu tava ganhando, então comprei carro, roupas pra caramba, enfim, gastei muito dinheiro e negligenciei de fato a faculdade. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça, que eu queria ir para a área de TI, mas na minha cabeça era impossível, pois eu não tinha a formação, não estava cursando nada. Mas aqui é real, depois de um tempo, até mesmo na época, eu pude perceber que existem sim maneiras de você entrar na área sem a faculdade, e eu até gostaria de listar algumas delas aqui, até para vocês entenderem, né, quais são as maneiras. Pode ser que tenha até mais maneiras além dessas do que eu tô falando, porém essas que são as mais comuns e as que eu mais conheço. Então a primeira delas, eu acho que é uma das maneiras mais legais, é uma das mais fáceis, claro, lembrando, todas as maneiras você precisa ter esse conhecimento, tá? Entrar na área não significa que você vai se manter, então é interessante que, independente da maneira que você ingresse, que você tenha um conhecimento para conseguir se manter lá. Beleza? A primeira maneira que eu vejo, é a maneira mais fácil você poder entrar, e foi a maneira com que eu ingressei na área, é a maneira de indicação. Sabe que hoje em dia você ter um networking, ter um bom relacionamento com as pessoas é fundamental. Isso pode te ajudar no trabalho, nos estudos, a ter acessos, enfim. O networking hoje em dia é basicamente o que move o mundo. A gente vê muitos influencers, pessoas do grande escalão aí, cada vez mais buscando contatos, pois contatos é o que te dá acesso. E comigo não foi diferente. Tem um amigo meu que ele trabalhou nessa área durante um tempo. Ele sabia que eu tinha um conhecimento básico. Eu já fiz cursos na minha infância voltados para a TI, então desde hardware, softwares, Windows, Office, enfim, cursos que geralmente fazem na adolescência, então fiz esses cursos. Eu já sabia coisas além, porque eu sempre fui muito curioso, mexi em casa, enfim. Recebi essa oportunidade, fiz o processo seletivo normal, as entrevistas e tal, mas quando você tem uma indicação de uma pessoa que é confiável na empresa, eu concordo que o processo é muito mais fácil de você ingressar na empresa. Fiz o processo, mas depois que eu entrei eu tive que me provar para me manter, obviamente, como eu falei. O ingresso é mais fácil, mas você se manter, né? Então depois que eu entrei eu já comecei a fazer cursos, comecei a estudar mais, comecei a trabalhar mais para me manter na área da maneira que eu tô hoje. A outra maneira, que eu acho que é uma das mais interessantes, que se eu tivesse essa informação lá atrás, talvez eu até tivesse tido, porém muito provável que eu tenha negligenciado isso, é a maneira de ingresso através de Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é muito legal, que você se filia a alguma instituição de curso, seja a ESPRO, CIEE, pode ser que tenha outras, as duas que eu conheço, e dessas maneiras, acho que, se não me engano, no Senai também tem alguma coisa assim, mas é uma maneira muito legal, porque você é menor de idade, você vai estudar e parte da semana, dias da semana, você vai para o trabalho. Então, ou seja, você vai estar tendo estudo e trabalho alinhado, e isso conta muito lá na frente, quando você tem seus 18, 19 anos ali, que você quer ingressar no mercado de trabalho, isso conta com uma experiência, porque você vai ter a vivência já do mercado de trabalho, e o outro lado que também pesa muito, o lado dos estudos. Então isso é fundamental. Então, se eu soubesse dessa maneira de ingresso lá atrás, tivesse dado atenção para isso, acho que eu teria entrado na área até antes, através de Jovem Aprendiz, que eu acho maravilhoso. Na empresa que eu trabalho hoje em dia, temos jovens aprendizes, e é muito legal a maneira com que eles contam as experiências que eles têm, né? Jovens aprendizes que viraram estagiário e depois foram contratados, então é bem legal. Estágios é a terceira maneira de ingresso que eu conheço. Essa sim é uma maneira que obrigatoriamente você precisa da faculdade, porque não precisa estar concluído, né? Mas você precisa estar na faculdade, porque você precisa estar em uma instituição para conseguir como que fala?
certificado de estágio, eu esqueci como que fala lá a palavra, mas através da faculdade você consegue o estágio. Dependendo da faculdade, exige que você esteja num período mínimo, outras faculdades você já pode entrar assim que se matricula. Eu mesmo faço análise de desenvolvimento de sistemas e eu sei que você pode se candidatar a estágio assim que você já entra na faculdade. Minha mulher mesmo, ela faz contabilidade, ciências contábeis, e ela conseguiu um emprego através de um estágio. Ela entrou na faculdade, começou a aplicar para estágios, conseguiu um trabalho de estágio, ficou o tempo do estágio e foi efetivada. Então, o estágio, eu acho que é uma das maneiras mais fáceis também de você ingressar, mas é uma maneira que obrigatoriamente te exige que você tenha a faculdade. E a última maneira é o processo seletivo. O processo seletivo normal, que você abre o site, você envia o seu currículo, você é selecionado, passa por etapas de entrevistas, enfim, as milhões de entrevistas que nós sabemos que hoje em dia tem, e é um ponto a se questionar, né, se debater na verdade, mas enfim, é o processo. Esse é um que não é obrigatório você ter a faculdade, tá? Mas é de extrema importância. Por quê? Imagine que você é uma pessoa que vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa. Então tem o Isaac, que eu tenho uma mínima experiência que seja, tenho alguns conhecimentos, tenho poucos cursos e não tenho a faculdade. E tem um outro candidato que ele tem cursos, uma mínima experiência que seja, mas tem a faculdade. Obviamente, no momento de seleção do currículo, a pessoa ela vai priorizar para quem tem a faculdade. Porque a faculdade, como eu já falei em outros vídeos, você não vai ver só algo específico para aquela área. Então, se você vai trabalhar para área de redes, para área de dev, QA, a parte mais de gestão, enfim, na faculdade você acaba vendo um pouco de tudo. E na faculdade de análise e desenvolvimento do sistema é bem interessante porque você acaba vendo muita coisa. Por exemplo, na faculdade já vi comunicação, já vi linguagem, já vi lógica, já vi matemática, já vi gestão de projetos. Você vê diversas matérias que isso agregam no seu dia a dia, porque a faculdade, lembrando, tá? A faculdade você não vai ser de lá especializado em nenhuma área, mas você vai ter um pouquinho do conhecimento em todas as áreas de TI ali. Então, na análise de desenvolvimento do sistema, você tem a matéria de redes. Eu já tive matéria de redes, por exemplo. Você tem matéria de segurança. Então, dependente da área que você queira, você vai ter um mínimo conhecimento que seja. Então, a faculdade ela vai te auxiliar muito. Como eu falei, não é obrigatório, mas no momento da seleção é óbvio que o pessoal vai acabar escolhendo quem está cursando ou quem já está formado. É óbvio que uma pessoa que só tem a faculdade e também não tem experiência, e você que tem bastante experiência, tem bastante curso, mas não tem a faculdade, neste momento o recrutador pode ser que ele não. Então vamos em quem tem experiência, em quem tem cursos, quem tá mais especializado, digamos assim. É saber mediar, né? É saber encontrar o equilíbrio. Tem que ter a faculdade, mas tem que ter experiência. Como eu comentei, eu mesmo entrei na área de TI sem ter a faculdade. Eu ingressei em 2016, eu já tinha cursos, eu já tinha vivências que fossem em casa mesmo, então eu já tinha experiência de roteadores, de redes, eu já sabia, por exemplo, o que era uma submáscara, já sabia o que era um DNS, que são coisas mínimas que você tem que saber para poder atuar na área. Quando eu entrei como helpdesk, auxiliar de suporte, né? E é o que eu comento sempre, se você quer ser um dev e você tem uma oportunidade para ser um helpdesk, vá. Se você não tem experiência nenhuma na área de TI, claro, tá? Por quê? É mais fácil você trocar áreas dentro da TI do que, por exemplo, você estar trabalhando com comunicação e do nada você quer se tornar um dev. Então é mais fácil você entrar como helpdesk, depois você vai para uma área de suporte, um suporte especializado mesmo, depois uma área de QA, depois um dev, enfim. Então é mais fácil você transitar dentro da área de TI do que vim de uma área de fora para uma área específica. Eu mesmo entrei como helpdesk, fui consultor de implantações, agora estou atuando como QA. É bem interessante essa maneira como que você pode experimentar diversas áreas dentro da TI. Quando eu comecei a atuar como implantação, foi onde eu vi a necessidade da faculdade. E aí é um ponto bem importante para você. Lembra que eu comentei que não importa a maneira como que você entra, mas sim como você vai se manter? Quando eu entrei na área de implantação, eu percebi todo mundo ao meu redor tinha faculdades, todo mundo ao meu redor já era bem mais certificado, bem mais especializado do que eu, mesmo eu tendo às vezes até mais experiência, mas ali eu vi a necessidade de eu ter uma faculdade. Por quê? Imagine que amanhã minha empresa chega e fala: Isaac, não queremos mais você, até mais. Então neste momento eu vou me ver a aplicar para processos seletivos, a outros meios de ingressar numa empresa. Então eu preciso, né, ter esse peso também na minha balança. Eu tenho o peso da experiência, que conta muito, tenho cursos, tenho certificações, mas eu preciso do peso agora da faculdade, né, mais dos estudos ali, que é o que conta. E também, né, não só, né, caso isso aconteça, mas a faculdade, ela me ajudou a entender muito da minha empresa hoje em dia, né, de como funcionam alguns processos que antes você escuta falar, na faculdade você tem sobre isso. Então, por exemplo, gestão de projetos, uma matéria que você entende de fato como que funciona o projeto, o nascimento dele, de como são os kickoffs, de como são gerados, né, as sprints, do porquê
daqueles itens, daquela sprint ter aquelas informações, de ter aquelas questões que precisam ter deploy que seja o quanto antes, de como funciona o acompanhamento, as reuniões, enfim. Então, eu já tive essa vivência mais de projetos quando eu estava com a implantação, tinha noção de como funcionava isso, mas eu tinha mais aquela noção entre gerente de projetos, consultor e cliente. O backstage, né, o por trás que acontece ali com a parte de desenvolvimento, eu não tinha tanto essa noção. Hoje aqui, como que é, eu tenho. Então, eu sei do porquê de todo esse processo, então é bem importante, né, a faculdade está me auxiliando muito nisso. Mas, de fato, não é algo que vai te impedir de entrar na área. Se você não tiver uma faculdade, não é algo que você não vai conseguir trabalhar como um dev, como um QA, na área de segurança, na área de redes, enfim. Não é algo que vai te impedir. Porém, você vai ter que trabalhar 2 vezes mais, você vai ter que ter a experiência ao seu favor, o network ao seu favor, para que assim você consiga entrar e se manter na área. Também é bem importante quando você vai, né, falando de um cenário que você não tem a faculdade, você queira, até mesmo se você tiver faculdade, na verdade, entrar na área, é bem importante você ter definido a área que você quer seguir. Por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria me tornar um dev. Isaac, mas você é QA e você falou que pretende se manter como QA. Sim, mas quando eu comecei a estudar para a área de desenvolvimento, né, comecei a estudar programação, eu comecei a ver muitas coisas sobre outras áreas que estão ali em torno do desenvolvedor, porque o desenvolvedor é muito mais do que só escrever código, tá? Então, o desenvolvedor tem que saber de outras coisas e eu comecei a analisar tudo isso. Então, me deparei com a área de testes, mas eu tenho na minha cabeça que eu quero me tornar um dev. Então, eu continuo estudando para dev, mesmo vendo outras coisas também. Então, é bem importante que você tenha isso na cabeça. Se você quer trabalhar com redes, com segurança, com infra, como analista de dados, por exemplo, estudar aquilo, mesmo que você acabe trabalhando em outras áreas, isso só vai agregar conhecimentos para vocês. E, obviamente, também de acordo com as áreas que você quer seguir, você buscar cursos, buscar especializações voltadas para isso. Então, se você quer ser um analista de dados, mas você está fazendo uma faculdade de redes, por exemplo, que vai te permitir entrar no mercado de TI, assim como análise e desenvolvimento de sistemas, não tem problema, é importante que você faça cursos voltados para analista de dados. Acho que isso é bem óbvio também, né? Mas como eu já comentei, a faculdade é de extrema importância porque você acaba vendo um pouco de tudo, né? Você acaba vendo o cenário que está ao redor da TI, você pode se especializar naquilo que você deseja. Com base nisso tudo que eu falei, é bem importante agora vocês entenderem se a faculdade é ou não necessária para trabalhar com TI. Hoje em dia, eu posso afirmar que sim, não é algo obrigatório, mas eu acho que é necessário. É importante que você tenha essa graduação, que você estude, que como eu falei, para você poder ingressar na área é mais fácil, para você se manter na área é mais fácil. Se você é formado como análise e desenvolvimento de sistemas, né, você pode buscar você pode buscar certificações e especializações. Então, se eu tivesse me formado lá com os meus 21 anos, né, que a faculdade são 2 anos, não, 20 anos na verdade, eu já poderia ter tido algumas pós. Eu conheço pessoas com menos idade que eu, 20 e poucos anos, a pessoa, sei lá, tem 23 anos, já tem pós na área de TI, porque a faculdade é muito curta, é 2 anos análise e desenvolvimento de sistema. Caso você queira uma sistema da informação, né, se não me engano, acho que são 4 anos, mas aí vai depender muito do curso que você queira. Então, sim, a faculdade, ela não é obrigado, mas ela é necessária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, estamos rumo a uns 1000 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu e assistem os meus vídeos. Muito obrigado por cada comentário, cada like, cada agradecimento, cada palavra de motivação. Vocês me motivam a seguir mais. E peço que, por favor, se você tá até aqui, deixe um comentário aí embaixo para eu saber que você assistiu o vídeo, se você curtiu, se não gostou. Deixe sua crítica, sugestão de vídeos, vai ser de grande ajuda. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!